capítulo 6, versículos 5 ao 7. E como bem nos lembrou a irmã das Neves, lá na casa dela, vamos fazer uma leitura uníssona. Isso, é esse mesmo nome. Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 7. Vamos lá, todos juntos. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Amém? Amém. A nossa lição de hoje tem o seguinte título: Vocação, o chamado de Deus. E aqui na lição se explica que realmente a palavra vocação significa chamado. E à luz da Bíblia, se é um chamado de Deus. O nosso objetivo, irmãos, nessa lição é saber que a vocação é um chamado de Deus, com o propósito de promover o bem à sociedade. O outro objetivo é adotar os princípios bíblicos na hora de decidir ou orientar alguém na escolha de sua profissão. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Saber que a vocação é chamada de Deus e usar a Bíblia, né? Para, se já não está mais tão em tempo como eu, que já estou na reserva lá da Polícia Militar, né? Já combati o bom combate, né? Não guardei a fé, né? Então, mas quem tem que se decidir ainda, está aí, né? Pode usar os princípios bíblicos. E podemos usar para orientar também nossos filhos, amigos, né? Então, esse é o objetivo da lição de hoje. Vocação, o chamado de Deus. Já vimos que o trabalho é um dever, né? Vimos isso nas lições anteriores, é um dever. Precisamos trabalhar. Mas aí vem a pergunta: trabalhar em quê? Vai ser o quê? Vai ser um eletrotécnico? Vai ser um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta? Vai ser o quê? Um diretor-geral de uma rede de supermercados? Ou você prefere ser um empresário do ramo de prótese? né? Então, se você quiser, também pode ser militar, mas a parada lá é dura, viu? O negócio lá, o couro come, viu? Mas come em qualquer lugar, não tem por onde correr, não. Então, trabalhar, mas em quê? Como posso escolher minha profissão, tendo a certeza de que a escolha foi bem feita? Existe mesmo algo a que possamos chamar de vocação? Deus realmente nos chama para realizar algum tipo de trabalho? Como isso acontece? Como posso descobrir para qual profissão o Senhor está me chamando? A doutrina cristã da vocação para o trabalho nos ajuda a enxergar sentido cristão em nossas atividades profissionais. Então, existe uma doutrina cristã de vocação. E essa doutrina, ela é quem vai nos ajudar a enxergar sentido cristão em nossas atividades profissionais. Ou seja, o negócio não está sem sentido, sem direção, né? Tem a direção de Deus realmente. Aliás, mais do que isso, ela nos ajuda a enxergar como nosso exercício profissional está ligado à vontade de Deus e como o nosso trabalho se encaixa na providência divina. Para quê? Para suprir as necessidades da sociedade onde vivemos. A lição de hoje tem algo a nos dizer sobre isso, sobre essa questão
do que é a vocação, sobre essa questão de como podemos encontrar na Bíblia toda a orientação na hora de escolher uma profissão, né? E tomar essa consciência de que um chamado de Deus para uma profissão nos traz a missão de ajudar não só a si mesmo, né, provendo a nossa sobrevivência, mas também, né, ajudando os outros. Se fazemos para a glória de Deus, se o fazemos bem feito. Amém? Então, a despeito dessa introdução, por favor, me ajudem. A despeito dessa questão da vocação, né, que é um chamado de Deus, surge aqui até mesmo algo que existe mesmo algo que possamos chamar de vocação? Será que tem as profissões realmente têm esse chamado de Deus? Presbítero? Presbítero Fortunato, dá a boca de ferro para ele aí, irmão. Aqui é a boca Graças de e paz, ferro. irmãos. Bom dia. É uma lição importantíssima, principalmente para Sim, os jovens, né? Eu só queria fazer algumas considerações importantes sobre isso. Primeiro, certo. a gente associa muito a nossa profissão, o título da nossa profissão, ao chamado de Deus. Mas o chamado de Deus não é para ser médico, é para ser servo do Senhor. Então, o título, ele é uma... acontece ao longo da nossa vida. Muitas pessoas se formam em medicina e vão ser administradores. Outros se formam em advocacia, direito, e vão ser gerentes de banco. Outros se formam em engenharia e vão ser... uma série de outras atividades acontece ao longo da vida. Na realidade, lá, quando Deus criou o homem e mandou ele trabalhar, foi para ele se sustentar. Então, o propósito do trabalho é o nosso sustento. Adorar e glorificar a Deus em obediência, mas o propósito é para sustentar. Então, aonde você exercer o seu trabalho, a sua força de trabalho, o seu conhecimento, isso é uma vocação, isso é um chamado de você estar cumprindo o propósito que Deus deu. Então, os jovens não devem se inquietar. Eu sou formado em jornalismo, sou administrador. Então, para que nós trabalhamos, por que nós trabalhamos, a gente tem que ter essa visão. Então, não confundir essa vocação com relação ao título da sua profissão. Porque ora você pode ser médico, ora você pode ser um gari. Eu falei isso numa das aulas. E aquela atividade, você está exercendo ela para o seu sustento, em obediência a Deus, trabalhando para se sustentar. O chamado é esse. Aonde você estiver, faça para Deus. Amém. Aquilo que vem às suas mãos, façam para Deus. Então, a minha intervenção só foi no sentido de não associar o chamado ao título da sua profissão. Deus me chamou para ser médico. Deus me chamou para ser ministro. O pastor pode ser ministro em um determinado momento de uma congregação, mas depois ele, por uma circunstância qualquer, pode vir a exercer outra atividade. Naquela atividade, ele tem que servir a Deus. Era só essa observação. Não, e com essa explanação aí, a gente vê então que existe mesmo algo a que possamos chamar de vocação, né? Então, na resposta do irmão aí, dá a entender claramente de que se eu me posiciono como servo, né, e uso aquilo que eu fui formado, ou que mesmo sendo formado, tomei outra direção para a glória de Deus, né, eu estou respondendo a um chamado de Deus. Então, acreditamos à luz da palavra de Deus e essa explanação deixa bem claro que existe mesmo algo que possamos chamar de vocação, que é o trabalho onde a gente está desenvolvendo. Deus realmente nos chama para realizar algum tipo de trabalho? Creio que se encaixa com o que o irmão acabou de dizer. Como isso acontece? Lendo sobre vocação, e foi em uma lição anterior. E vocação, ela é caracterizada pelo aquele desejo de você trabalhar com alguma coisa,
de você se envolver com algum tipo de atividade, mas é um desejo muito grande que supera os outros. E nesse desejo você vai se esforçar para estudar, né? Para ingressar naquela profissão. Acaba assim passando por cima de todas as barreiras que aparecem, claro, e à luz da orientação da Bíblia e da graça de Deus, né? Essa é a visão assim que eu tirei de como isso acontece. Alguém tem alguma coisa a colocar a respeito disso aqui? Como é que isso acontece na sua visão, né? Na sua visão. Só quem não pode falar nessa resposta aqui é o presbítero, porque ele já respondeu, então tem que ser outro, viu? Então, como é que você acha que essa vocação acontece? Como é que acontece esse chamado de Deus? Eu coloquei aqui essa questão desse desejo, mas muitas vezes você tem outra colocação para fazer, outro ponto para fazer. Daniel está me olhando ali com o olho duro, eu acho que ele tem. Ah, diga aí. Como é que acontece, né? Como descobrir, como é que isso acontece, que está tendo esse chamado? Eu tenho vocação para algo. Não sei. Então, primeiro a gente tem que ter a diferença de dom e talento. É uma Isso é. coisa, Tem uma dom diferenciação, é esse desejo, né? é O talento é a exatamente. capacidade que você tem de fazer algo, né? Ela pode acontecer de duas maneiras. Pode acontecer trabalhar isso durante da sua Sim. infância, adotar, pais. Mas existe imagine o pastor se período. É outra. Aí ele vai fazer a questão na situação. Tem um preço de tal maneira que ela pesquisa. Praticamente trabalho todo para dentro da igreja. Já. Quando Deus entra, a vocação também é ditada na pessoa. Então, gostei da colocação do irmão aí. Ele reforçou com a questão do que nós vimos aqui, que tem que trabalhar
bem feito, trabalhar e trabalhar muito bem, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando a gente ouve falar em vocação, muitas vezes a gente leva só para a questão da profissão. Mas eu vou querer ouvir aqui duas palavrinhas do presbítero Cícero, né? Como foi essa vocação para seu negócio e ser um empresário? Foi a profissão que já tinha, resolveu ser dono do seu próprio negócio, sentiu mesmo que era uma vocação para ser empresário. Não, não tinha isso no meu coração, no meu planejamento, né? Deu muito por acaso aos nossos olhos, aquela coisa que apareceu no meio do caminho foi um tropeção e eu caí na profissão. Eu trabalhava com coisa totalmente diferente até um dia que eu fiquei desempregado e o colega chamou, um irmão da igreja até me chamou para trabalhar com ele. Já que eu estava desempregado, eu fui, comecei ali devagarzinho e depois ele foi para Salvador, aí ele me chamou para ir. Aí pensei, eu vou ficar desempregado aqui, eu vou para Salvador. Então eu fui com ele para Salvador, fiquei 3 anos. Aí lá eu fiz um curso técnico. Até começar aí, eu nunca tive contato nenhum com questão de prótese. Eu já tinha 25, 26 anos. E aí lá fiz o curso técnico e caminhei com ele. Era muito grato a ele, por conta que ele tinha me colocado nessa profissão. E eu falava isso para ele. Eu tenho uma dívida de gratidão com você, né? Então, eu tinha no meu coração o desejo de trabalhar com ele quanto ele quisesse. Sentia nesse dever. Até um dia que ele falou, Cícero, já chegou na sua hora, está na hora de você voar sozinho. Eu com medo, ele vá. Aí eu pensei de voltar para Itabuna. Então voltei para cá e comecei um trabalho. Aconteceu um negócio interessante dentro da lição do que você coloca aí. Quando eu vim para cá, os dentistas geralmente já trabalham com um protético, né? E ele não muda, não fica mudando. Então aqui tinha um grupo de dentista, de uns 7 dentistas. Na semana que eu cheguei, o protético que trabalhava com eles foi embora. E aí ele já me conheceu por conta do outro, Giovanni, e aí eu visitei eles e pronto, eles começaram a trabalhar comigo. E aí de lá para cá Deus tem abençoado e eu tenho caminhado esses anos com o laboratório e comigo trabalham 8 pessoas. E Deus tem abençoado todo mundo. Acho que um casou agora, só falta um casar dos 8. Então são 7 famílias que trabalham com a gente. E vendo aqui a gente vê que a questão do chamado mesmo de Deus. Eu nunca tive apreço por essa profissão, mas ela é uma profissão que tem a ver com questão de da arte, né? Com as mãos, trabalhar com arte. A questão de artesanato, isso. E arte é uma coisa, música, uma coisa que sempre teve na minha vida. Eu acho que isso tem a ver com a lição que está sendo colocada aqui, como o nosso irmão presbítero Fortunato falou, que não é questão do nome da profissão, não é questão do valor que você busca, como Daniel falou também. Então, Deus vai conduzindo no momento em que a gente, de repente, vê. E dentro disso, cabe a questão do serviço, como foi falado, termo servo. O laboratório, desde o primeiro dia que começou, a gente só abre o laboratório depois de uma devocional. No primeiro dia começou na minha casa. E até hoje, todos os dias, a gente tem a nossa devocional antes de começar o trabalho. Os dentistas já sabem que a gente está rezando naquele horário, né? Então é isso. E a gente ora por eles, agradece a Deus pelo que Ele tem nos dado. E o que a gente tem de maior valor ali não é nada de equipamento nem de conhecimento, mas essa dependência de Deus. Então, quando a gente vê a lição, a gente vê que há em nós um chamado da vocação. E a gente tem que ir ali estar exaltando o nome de Deus e fazendo não para homens, mas sempre para glorificar a Deus por Ele ter nos colocado ali. Então, a gente, no nosso cartão, na nossa caixa, né, tem um versículo. A gente sempre, na conversa com os dentistas, nós abençoamos o dia dele. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe. Então, a gente tem esse trato. Então, é assim que a gente encaixa nesse de vocação. Para nós é muito forte isso depois de uma lição dessa. Acreditávamos nisso, mas
a lição ela destaca na nossa mente, né? A ação de Deus. Só isso. E observar, né, irmão? Principalmente em busca do lugar, né? Observar como varia, né? Deus, né? Ele trabalha de várias maneiras nessa cidade que vai estar aqui na tocando pregador esse pegando para adolescente. Mas Eliezer nos deixa que toda hora ele queria o pastor, é Pedro do Borel. Para começar, ele chegou para pregar e falou: "Ah, tá cheio hoje, né? Pensaram que era o Nego do Borel que ia pregar, mas não é não, é Pedro do Borel." Aí, e essa questão de que às vezes a solução está ali perto. Ele disse que a mãe dele orava botando a mão no quadro de um santo, a Deus, santo, né? Que abençoasse, ao santo, que abençoasse a situação financeira. Só que a avó dele foi trabalhadora doméstica. Era aquele pessoal que economizava. Ficava admirado, né? Como ela administrava o dinheiro, dava para tudo. Ele disse, a imagem do quadro estava assim, ó. É como se tem alguma coisa aqui atrás. Aí um dia o quadro caiu e rasgou, lotado de dinheiro que a avó dele colocava. Então, é certo por portas, eu não posso não, é? Mas o dinheiro estava lá. Ele disse, é como se a imagem dissesse, tá, ó, a grana está aqui. E a mãe dele orando, né? Então, também a atitude, né? Não para militar, conhecer, se aquela serva de Deus fosse pesar o Paulo César antes de ser crente, vou até abrir o jogo aqui. Perguntaram para ela: "Você vai casar com aquele rapaz?" Ela falou: "É crente." Irmã, levou um tempo para ser assim, cair a ficha de que eu era realmente crente. Gostava de uns picalhos no pescoço, uma caveira aqui, era uma bala, aí não tinha nada a ver comigo, tá? Dorme para tirar onda. É por isso que quando eu vejo um todo, paciência, paciência, paciência. Eu andava com vocação nem para ser militar. Não. Agora, uma coisa eu botei na minha. Posso, talvez eu não. Tá? Tem que ser no padrão, porque para ser é difícil. Mas eu vou procurar fazer o melhor. E aí a gente vai aprendendo dentro da Bíblia, que foi 5 dias antes de. Dias depois de se entregar a Jesus, eu passei a ser militar. Aprendendo dentro da Bíblia. Creio que quem tem uma caminhada desse tamanho, né, já nasceu no Evangelho, que vai entrar, já entra com esse reforço. Mas uma coisa eu sei que eu botei na minha a superior hierárquica. A disciplina é um fundamento. O carisma ele trabalha com, né, legalidade e lealdade. Fé. Legalidade também, estava de manhã. Né? A lealdade também eu sempre trago comigo. Ela viu um amigo lá em casa, tá? Peça como era com ele. Então, mas eu não tinha coisa para ser. Tenho, né? Tenho esse pensamento, está aqui dentro. Sair sem período. Um colega uma vez é tão flexível, tão
né? Boa, cabo, soldado, mas na que entrava um tenente, aqui me enquadrava, pronto, capitão. Falava, não, com os coordenados eu sou tenente também, mas assim, quero dar espaço. Vai se encaixando, vai se moldando, debaixo da graça de Deus, chega a esse patamar aqui, né? Em nome de Jesus. Pois não? Oxe, à vontade. Lá fala oxe também, né? Sim. Não se sentiu capacitado para aquele O chamado. pesado em língua não era Moisés, Moisés. não? Moisés. Mas Arão também se sentiu incapacitado, Se sentiu, assustado para aquele realmente, chamado. realmente. Moisés Verdade. foi chamado para isso. E ambos fizeram um trabalho. Ação. A vocação. Porque Deus capacitou. A gente precisa, inverte às vezes, de se capacitar para ser chamado. Estou vendo o irmão Daniel aqui falando sobre eletrotécnica. Está começando a vida dele. Deus vai chamá-lo. Ou para aplicar essa capacitação, ou para exercer outra atividade que vai capacitá-lo. O servo de Deus, ele é capacitado por Deus. Quando o irmão foi para ser militar, lá foi chamado para ser militar, essa adaptação, essa mudança, foi Deus lhe capacitando para exercer aquele ofício. Mas tem que estar bem atento a isso, que Deus capacita a gente. E tem a ver com a palavra que o irmão disse sobre desejo. Desejo é uma coisa de dentro para fora. Chamado é de Deus para a gente. Então, o seu desejo, ele, diante de Deus, ele precisa ser esquecido. Você procurar ler a palavra, ver a revelação de Deus, aquilo que acontece na sua vida, para você identificar o chamado de Deus. Você não vai ouvir a voz de Deus, olha, Daniel, vem aqui que você vai ser eletrotécnico na empresa tal. Vem aqui, irmão Marcelo, para ser isso, aquilo. Os fatos vão se acontecendo e você vai percebendo a mão de Deus lhe conduzindo. As coisas são muito claras para o crente quando na sua caminhada vão acontecendo. Veja aí o presbítero Cícero contando a trajetória dele. O dia que ele chegou, o protético foi embora, abriu o mercado para ele. Tudo. É o chamado de Deus se consolidando. Ele vai lhe capacitar. Obrigado. Mais na frente, não acredito com o irmão Jefferson, que a gente só está hoje na introdução. Acredito que com o irmão Jefferson, essa é a questão, né? Está esperando a capacitação cair, somente a buscar. Tá? E a gente observar uma coisa que chamou a atenção, que pelo menos até agora, né? E também a gente fala sempre em vocação na igreja para a obra de Deus, né? Pastor, área. Então, mas aqui só está batendo mais em produção, que é acho que é uma coisa assim, para não fugir da questão, né, de que a proposta que a revista traz, né? Trabalho mesmo, a gente fazer de forma que corresponda com a vocação, com esse chamado. E o irmão colocou aí, é isso mesmo, né? Deus capacita. Até dentro do meio, jargão aí, né? Estamos capacitados, ele capacita, chama, né? Tem dessa coisa.
A lição de hoje ela tem algo para nos dizer sobre isso. E o primeiro ponto dessa lição, vou fazer aqui uma viagem, dando só. O primeiro ponto é vocação aqui e agora. Lembra daquele final? É, velhos assistiu? Pode rir, meu irmão. A fé em Deus. Aqui e agora, letra A, um chamado de Deus. Aqui e agora, como nós vimos na introdução, chamado de Deus para promover bem para a sociedade. Para a sociedade. Ponto. A escolha da profissão. Olha, série, não, a pet. A Beth fala, eu não quero desenho. Tá? A mulher, você reconhecer. Não, um homem, psicólogo aqui, pode dar alguma coisa sobre isso. Né? É essa coisa. Se desenhasse uma árvore, para ter noção se era um pé de jaca ou um pé de maçã. Eu acredito, faltou naturalmente, talvez alguém que observasse isso me ajudasse a dizer, olha assim, disse que ia ser artista, hein? Ficar lá só com um pincelzinho, quadro, né? E a lição na frente vai trazer uma coisa interessante também, né? É que a gente diz assim, arte não dá dinheiro, ia morrer de fome, né? E aqui na lição B diz, não, já é o contrário, ó, não priorize. Claro que você arrumar, buscar alguma coisa, botar, né? Cada dia, meio que vestir, né? Então não priorize o financeiro, mas priorizasse, mas acho que ia fazer uma coisa que eu gostava de desenhar. Tá? A lição não, se me desse um caderno de desenho e um lápis, e até hoje tem desenho dentro da mente que eu faço. Está lá no HD. Então isso me chamou muita atenção. Letra C, peça orientação a Deus. Peça orientação a Deus. Né? Considere no ponto 2, mas não priorize. Peça orientação a Deus. Ponto 1, dando um retorno. Vocação, e aqui agora é um chamado de Deus, que é para promover o bem para a sociedade. Acho que ainda dá. Vocação aqui agora, um chamado de Deus. Nosso texto básico trata de uma relação trabalhista entre servos, empregados, né? Senhores, empregadores. Os servos devem fazer de coração a vontade de Deus. No contexto do trabalho, fazer a vontade de Deus envolve primeiramente reconhecer a vocação. Reconhecer a vocação envolve é dada por Deus e que sempre vem acompanhada dos Daniel. Sempre vem acompanhada essa vocação dos além, né? Necessário para que ela seja cumprida. Por que eu dei risada? No que para fazer de coração, né? A presença, a vista, né, da pessoa. Um colega, né, foi eleito bombeiro do mês. Bombeiro padrão do mês, ele foi eleito. Aí, o coronel da época foi, é merecedor. Estava no rancho e ele voluntariamente, viu, ele pegou a vassoura e começou a varrer. Ele nem trabalha no rancho, né? Abençoado sim. Fazer na hora que ele não está, é. Eu falei, misericórdia, rapaz. Vergonha.
Ele que nada, Paulo César. A gente faz as coisas, mas ninguém observa, não. Paciência, né? A gente está consciente da vocação. A gente faz como está mandando. A relação, né, trabalho, como está dizendo aqui, empregados e empregadores. Tanto tem o que um fazer, como nós provocamos aí a fala do nosso. E o empregador tem essa vocação para os deveres para cumprir. Então, a questão dos talentos, né? Precisa, ela vem acompanhada dos talentos, essa vocação. Geralmente, a pessoa se apega mais àquilo que tem uma certa habilidade para fazer. Aquele lado, geralmente, ela vai, né? Assim, orientar. A palavra vocação, nós já comentamos aqui, é chamado. Quando falamos em vocação, certamente estamos pressupondo que alguém fez essa vocação, já que é um chamado, né? Alguém chamou. A Escritura diz: quem nos chama para o exercício profissional é Deus. Observe o texto que trata da instituição do trabalho por Deus antes que o primeiro pecado fosse cometido. O irmão comentou aqui. Gênesis 2,15 diz que tomou, pois, o Senhor a Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E aqui muitas vezes a gente tem aquela visão do trabalho como castigo, né? Depois da queda do homem, diz, né? Pode o teu pai trabalhar na terra, mas antes Deus já tinha dado trabalho para a queda do homem, né? Então a gente vê que isso mesmo, né? Diz Adão, portanto, tinha uma tarefa a cumprir, a qual foi dada a ele por Deus. Tendo criado o homem, Deus deu tarefas para ele, para que ele cumprisse. Certamente não são todas as a mesma tarefa, aí não está certo. A sociedade possui áreas que devem ser feitas pelo trabalho de todos. Isso cada pessoa tem um chamado por Deus. Talentos correspondem a este chamado para que a pessoa possa. Então, a gente vê que é assim, castigo. Deus realmente é assim. E há variedades, né? Variedades de capacidade. A queda do parar nisso aqui que a gente está vendo, né? É cidade de necessidade que não para de aparecer. Estava vendo que o Japão não foi. Apareceu agora o professor de riso. Vai dar aula lá, nós vamos japonês. Para as máscaras, vergonha. Aí tem um dá risada lá, né? Pois não, meu irmão. Não, fica à vontade. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu falei menos o irmão naquela hora, que é para estimular o restante. Senão, fica à vontade. O profeta não teve um chamado e se negou a cumpri-lo. Pois cumpriu com muita indignação, não acreditando naquilo que estava fazendo. Saiu, arrependei-vos, né? Mas ele não queria fazer aquela obra. Aplicando na nossa atividade profissional, muitas vezes nós somos chamados para executar algum serviço e nos negamos. E é um chamado muito evidente, não é um chamado de uma empresa com uma carta. Você vê que Deus conduziu você para executar aquele trabalho. Você se omite de fazer. Então, aplicando mais ainda,
Existem trabalhos que são difíceis de realizar, mas precisam ser realizados. A gente não pode se omitir. Então, isso é muito sério. Tem coisas ruins que precisam ser executadas e a gente tem que fazer. O chamado de Deus mesmo, a gente tem que ir lá. Ele vai capacitá-lo, mas você, com os seus desejos, começa a fazer escolhas e se omite a fazer aquilo que realmente precisa ser feito. A exemplo do profeta, não foi nenhum profeta Jonas. Só isso. Palavra. Tá? Palavra de Deus. Não puxou aqui, mas. Não. Presbítero Paulo, só aproveitar, deixa aí do presbítero Fortunato. E que deixa, meu. É o É, professor que falava, gente. ele citou, né, a questão de Jonas, e me veio em mente aqui até algo que, querendo ou não, à noite a gente vai discutir aí. Quando a gente, às vezes, deixa de escutar, ou melhor, ter essa sensibilidade para poder entender a vocação de Deus para as nossas vidas, uma turbulência muitas das vezes acontece. Uma tempestade vem, e com isso não significa dizer que Deus não está com a gente, não é verdade? E como a gente já aprendeu aqui em vários momentos, Deus tem a sua forma, tem a sua pedagogia para nos tratar e nos mostrar muitas vezes o caminho. Às vezes a gente que é extremamente relutante para poder ver justamente aquilo que Deus quer para a gente, ou seja, a própria vocação que Ele tem para a gente, né? E aí a gente quer escolher, sei lá, fazer direito, fazer eletrotécnica, fazer isso, fazer aquilo outro, como escolha própria, escolha individual, né? E às vezes Deus tem outro plano e acaba rotacionando aí o curso do GPS. E se você não tiver essa sensibilidade para poder compreender o que Deus tem para você, você vai ficar ali rodopiando, indo de um lugar para o outro, achando que está fazendo como Jonas, né? Achando que está fazendo aquilo que Deus quer, indo na contramão, né? E às vezes você fica ali, né? Rodopiando, correndo, tipo como o cachorro correndo Não mordeu a cauda. o seu próprio rabo, né? É. Então talvez seja uma forma de você parar para poder refletir sobre a sua própria vida, né? Ver o que é que realmente Deus tem para você. Como o nosso irmão presbítero Paulo falou agora há pouco também, né? Então, essa compreensão, essa sensibilidade é extremamente importante para poder entender a própria vocação. Nós vimos aí a colocação do foi presbítero, né? Tá bem, porque vai aguentar pressão, né? Então, o chamado de Deus, chamado para aquela profissão, ouvindo aí talento, porque segundo a letra B aqui, você tem para a sociedade. Uma coisa que sempre devemos a doutrina bíblica é que Deus só nos chama para realizar tarefas que para a sociedade. Nem toda ocupação ou meio de vida é uma vocação genuína. É que está aí uma vocação aí que mesmo legal, mesmo dentro da lei, certo? Não é uma vocação adiante. Por exemplo, ser traficante de droga não é uma vocação de Deus. Da mesma maneira, os que fazem os ladrões, contrabandistas, comerciantes de produtos prateados. Está completamente fora da esfera da vocação dada por Deus. Né? Aqui, a lição lista coisas que está estampada realmente, né? Se você for pego fazendo, é contra a lei. Serva de Deus, uma serva de Deus, é isso. Mas a gente já vê coisas hoje em dia por aí que são legalizadas, entre aspas. Por exemplo, prostituição. Né?
Tem até casos na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Que esse tipo de atividade era ganho de vida, né? A gente fala de prostituição, não está falando só da mulher, tem prostituição de homem também. O fato de um homem, né, negar, posso usar esse termo, a vocação de ser chamado para ser cabeça, né? Nada contra a mulher trabalhar, mas se escorar na mulher, né, vai ver que é uma vocação, não é Deus. Então, a profissão desse exemplo. É que todo mundo quer ganhar o seu pão de cada dia, mas a pessoa aí apontar jogo do bicho, legal, né? É ilegal mesmo, é contra a lei. Ah, mas o cara faz ali, as autoridades estão fazendo vista grossa. Sei o que é que está acontecendo, discutiu, mas não sei o que é que está acontecendo, né? Então está errado. Tal, isso aí não tá, mas eu aponto tão bem, minha caligrafia é bonita, ó, eu faço a contabilidade que dá de 10-0 na contabilidade do irmão João Ribeiro, né? Passo lá, ó, o livro lá do jogo, tá bem feitinho, pego o presto do conto, faço melhor do que o irmão João Ribeiro lá na igreja, tá? Aí eu por terra. Todas essas ocupações e muitas outras, tá vendo? Tem comum o fato de que são essencialmente pecaminosas, na sua essência, são pecaminosas. Deus nunca nos chama para a prática do pecado, pelo contrário, ele nos chama à santidade, à separação, né? As coisas de Deus são separadas. Há algumas ocupações que, do modo como são exercidas, levam pessoas a pecar. Por exemplo, os profissionais de entretenimentos, atores, músicos, possuem uma vocação legítima, divertir nossos semelhantes. Está dizendo nossos semelhantes, aqueles que não chegaram a Jesus ainda, proporcionando-lhes prazer por meio daquilo que Deus criou para alegrar nosso coração, para alegrar nosso coração. Que Deus criou para alegrar o nosso coração, a música, a arte, né, uma coisa boa, é um bom trabalho. No entanto, há limites. Por exemplo, ser um cantor é uma vocação digna para um homem cristão, mas certamente nenhum deles jamais foi chamado para cantar um funk proibidão, né? Então, chegar e, eu sou crente, a gente está vendo aí, a gente se vestido, bota a fitinha na testa, cantando as coisas, incentivando pessoas às traições, né? Cheiro das paixões mundanas, né? Não, fica à vontade, meu irmão. E o seguinte testemunho de ser convocado para trabalhar o domingo e se negar a trabalhar o domingo. É um chamado ilícito, né? Não é de Deus, mas é um chamado ilícito do patrão. Eu participo de reuniões a nível de diretoria e há uns dias atrás me sugeriram uma determinada postura no açougue, onde o açougueiro presta. É muito interessante atender o cliente de costas, porque no balcão de costas ele faz o sebo e alguma parte da carne embaixo da bandeja e vende, e com isso evita prejuízo. Ninguém desconfia. Isso foi colocado, né? E foi colocado também um sistema que estava sendo usado lá, pirata. Eu, na reunião, eu simplesmente disse, isso aqui comigo não existe. Não existe. Por favor, vocês, quando vierem para uma reunião com determinadas propostas, por favor, evitem. E se estiverem fazendo, parem imediatamente. Ele sabe que eu sou crente, sabe que eu... Estou apenas dizendo que no dia a dia do trabalho existem muitas... muito pecado, muita iniquidade, muita improbidade, e que é assimilada como prática de rotina normal, e você, como servo de Deus, convive com aquilo, ou é até mandado executar, e você que tem que ter uma postura contundente, dizer assim, isso eu não faço. E eles têm que saber por que é que você não faz. Dois exemplos. Você falou de pirataria, foi por isso que eu estou dando o exemplo. Eu dei um exemplo do açougue também. Estou até
me reunindo para mandar alguma loja que tiver com um balcão de costa, mandar virar o balcão para atender de frente. E parece que só tem uma, eu essa semana vou resolver. Mas não pode fazer isso, não. De jeito nenhum. Acho que conhece uma senhora que foi chamada para trabalhar no domingo e ela se negou a trabalhar no domingo. Eu acho que conhece. É uma irmã nossa. Por sinal, o café é muito bom. Obrigado, meu irmão. Essa frasezinha que está aí no final do ponto, vamos todos ler juntos? Encaixa com o que ele falou aí, com toda essa questão da gente, né, promover o bem para a sociedade e não promover com coisas que, mesmo lícitas, tem que ter limite, né? Vamos lá? Quem se interessa em nos fazer pecar é o diabo. Como diz o profeta Daniel, é isso aí. Não é daí, não, é isso aí. Simples? É. Então, é essa a questão. Nosso irmão colocou aí. Entende? Não. Como meio de vida, né? E elas são ilegais. Então, traficante, roubar, essas coisas como foi colocado aqui. Mas, se a gente for olhar na legalidade, por exemplo, ter um bar todo organizado, documentado, CNPJ, tudo é uma coisa que está legal. Então, um cristão, é legal uma ocupação de um bar, vender bebidas, que é tudo legal, está pagando imposto na nota. Mas quando a gente vai para o começo aqui do texto, da lição, e o texto que nós lemos, tudo que a gente vier fazer tem que visar glorificar a Deus. Até quando a gente pega a vassoura para varrer, o texto fala que não é para homens, é para Deus que a gente deve fazer aquilo ali, independente se o patrão está presente ou não. Então, se a gente não tem essa consciência, essa visão, Deus vai dar algo para a gente, porque vai tratar aquela questão do valor. Você tá pelo valor, você só quer trabalhar por conta do valor, ganhar muito dinheiro. Um exemplo, eu quero quero ter uma profissão que ganhe muito dinheiro. Vamos colocar pronto, o médico, que é muito conhecido. Mas eu não tenho condições de estudar para chegar lá. Não foi o propósito de Deus que eu chegasse lá, porque se for o propósito de Deus, ele conduz e de repente a pessoa está lá, formada, né? Está ali naquele métier. Mas se eu não tenho essa consciência, eu vou ser infeliz e eu não vou fazer a minha tarefa de forma que ela glorifique a Deus, que ela exalte o nome de Deus. Né? Então é importante a gente entender e caminhar até descobrir, talvez, qual é a minha vocação. Então, na minha caminhada, eu vou descobrir. Eu trabalhei numa financeira, né? Muito boa financeira, grande, multinacional. E depois, quando eu fui demitido, eu estava prestes a casar. Aí um colega me chamou para o Lava Jato. Eu fui trabalhar no Lava Jato com ele lá. Aí ele veio conversar comigo e disse: Rapaz, eu fico olhando você aí lavando o carro, o jeito que você está lavando. Aí eu disse para ele: Não, eu estou fazendo o meu papel, o meu dever de lavar. Então ali no Lava Jato, eu estava ali para lavar um carro, eu tinha que lavar bem. Não é porque agora eu estou no Lava Jato, eu vou lavar de qualquer jeito. Vou fazer de qualquer forma, só para terminar o dia. Então, nessa caminhada é que a gente descobre qual é a nossa vocação. Porque a nossa vocação, como foi dito aí, não é para o meu bem-estar. A minha vocação não é para eu ser rico, abastado, feliz, não. Mas a nossa vocação, Deus nos chama para abençoar
a sociedade, as pessoas, né? Então, de repente, aquilo que eu faço não é aquilo que eu queria fazer. Mas, de repente, Deus foi chamado. O exemplo que o presbítero falou de Jonas, não o que ele queria fazer, mas ele foi chamado para ir para aquele lugar. E era a vocação dele. E ali era uma vocação prioritária. Deus falou: ou você vai, ou você vai. Né? Você vai para a barriga, ir lá para o fundo, mas enquanto você não for fazer. Então, às vezes, Deus coloca a gente dessa forma. Mas não era para o bem-estar, o prazer de Jonas. Era para a necessidade daquela nação. Então, essa lição é importantíssima, a revista num todo, porque traz para nós esses flashes, essas verdades. De repente, a gente é chamado, na nossa vocação, para sentar num caixa de mercado. E aí? Eu estou ali abençoando aquela pessoa que passou, através de uma palavra, através de um atendimento diferenciado. E se eu estou ali, eu tenho que louvar a Deus e agradecer a Deus, porque Ele me deu aquilo ali. E, de repente, aquela é a minha vocação. Né? Então, só queria trazer esse ponto, que só ressaltando, de repente, vender drogas é legal, mas vender bebida é legal. Eu posso? Não, eu glorifico a Deus, né? Deus, estou fazendo vontade de Deus, é vontade do diabo. E a minha vocação, quando que eu descubro? Eu acho que é isso, mas de repente Deus acha, eu quero ser médico, mas Deus, na vocação dele, quer que eu seja os serviços gerais do hospital. E aí? E ali nos serviços gerais que eu vou abençoar minha casa, vou estar prestando serviço. Então, eu só queria fazer esses dois destaques. Nós falamos, né? E a Bíblia diz: as coisas que são lícitas, tem, né? Coisas que trabalhar, né? E eu sei que o tempo já passou, já estourou, não já? Mas tá, eu vou até emprestar minha boca de ferro. Eu aprendi tudo que a gente tem que fazer na vida por amor, porque Deus nos manda, põe a mão para fazer. Ele nos capacita para fazer aqui, certo? Eu sei que eu não estudei uma formação, mas eu aprendi na vida todas as coisas. Então, quando eu trabalhei mesmo, meu emprego, anos, eu fazia tudo por amor. E até eu recebia até umas broncas por isso, que eles que eu fazia as coisas bem feito demais, que eu fazia. Mas tinha que ser daquele. Mas eu glorifico a Deus por tudo fazer até. Pelo amor que Ele me deu, pela profissão que eu exercia, que era. Gente, eu trabalhava com números. Eu tinha um livro do CID-10, do Código Internacional de Doenças. A maior parte dos números eu sabia. E a maior parte dos números dos códigos do INSS. Tem um 506, 77, 503, eu sabia que era IAM. Eu tinha todos os números. Então, Deus me capacitou para que eu soubesse fazer isso. E eu fazia isso com o maior amor. Deus é testemunho por amor. Eu trabalhei e até hoje, tudo que eu faço na vida, a gente tem que fazer por amor, como se estivesse fazendo por Deus. Não é todas as coisas boas que a gente faz, como foi falado aqui. Não é todo trabalho que a gente faz que é bom de fazer. É difícil. Mas, Senhor, nós vamos fazer, eu vou fazer porque. Então, vamos lá. Vamos fazer. Como sempre eu digo, a chave é a oração. Senhor, estamos aqui nas tuas mãos. Me capacita para aquilo que o Senhor quer que faça. Deixar de trazer à tona nessa questão de vocação, que a irmã falou, a chave é a oração, e um testemunho. Ele vai ser rápido, mas a gente vai. Só 2 minutinhos, irmã. Tá bom? Pode ser? Passa a boca de ferro para o irmão aí, Zé Raimundo. Eu quero que ele fale aquela situação na obra.
E ele nunca tinha entendido o que tinha numa planta e como foi que Deus capacitou ele para ele olhar para uma planta de um engenheiro e entender tudo que tinha ali. Vamos ouvir o que é que Deus faz quando ele chama, quando ele vocaciona. Vamos Gló- fechar com isso aí. Glória a Deus. Né, que eu trabalho na empresa, né? Trabalho de pedreiro. Lá já tinha o mestre de obra, lá já tinha na empresa. Sempre fazia o que ele ordena fazer ali. É para levantar, é para rebocar, é piso, o que for que for ser feito. Só que aí, passado um tempo, ele saiu. Esse mestre de obra foi embora. Aí o patrão chegou, trouxe os projetos um dia. O batistaca já estava no terreno. O projeto que Os ele homens, fala é as plantas, aquele negócio os homens, complicado. os funcionários já estavam tudo ali para esperar para começar o serviço. E ele veio e me entregou esses projetos, essas plantas da obra. Uma obra que é obra pesada, que é para 5.000 quilos por metro quadrado, né? Tem que suportar. E eu nunca tinha feito aquilo. Eu olhava para ali, via tudo, não via nada. Olhava naqueles projetos, não via, não entendia nada ali. Aí eu pegando aqueles projetos, fui no banheiro. Cheguei ali no banheiro ali, eu ajoelhei, botei aqueles projetos no chão do banheiro, ajoelhei e comecei a pedir orientação a Deus. E demorando assim um pouco, clareou tudo na minha visão. Eu comecei já a entender tudo daquele projeto. Vim dali, comecei a marcar tudo, marcar para bate-estaca. O pessoal vinha bater as estacas. E daí para cá, Deus só tem abençoado e Deus tem assim suprido. E já fiz prédio já de 6 apartamentos, outro Glória a prédio Deus. com 4 apartamentos. Então Deus tem abençoado, né? Ele tem nos ensinado. Então ele me ensinou, naquele momento ele me ensinou ali. É que nem a Arca de Noé. Ele ensinou a Noé, então Noé, ele me ensinou naquele momento ali. Foi Deus que me capacitou naquele momento. Eu não sabia nada. Amém. Deus seja louvado. Louvado seja Deus, Deus seja louvado. É. Então, assim a gente encerra o primeiro ponto da lição, né? E o segundo ponto, Jefferson vai dar aí. Vamos estudar em casa, hein? Versículo 1 Samuel 2:7. A palavra para nós. Deve, né,